Qual o seu nome? Naidina. Como você era antes de chegar na Força Jovem? Antes de chegar no Força Jovem, eu era uma jovem muito deprimida, porque eu vim para Portugal a tentar fugir dos problemas que havia lá em Cabo Verde. Mas quando eu cheguei aqui, tudo era diferente. Eu me vi sozinha. Então, eu comecei a ficar muito deprimida. Por causa dessa depressão, eu comecei a namorar com um rapaz, pensando que aquilo ia suprir as minhas necessidades. Chegou ao ponto que esse rapaz já não queria ficar comigo somente como namorado, queria algo a mais. Eu, na minha inocência, achando que se eu fizesse o que ele queria, ele ia continuar comigo. Então, eu fiz o que ele queria, só que acabou por terminar. Acabou por isso eu ficar ainda mais deprimida. Ou seja, você saiu da sua terra em busca de uma felicidade, você como uma pessoa jovem, cheia de sonho. Quando você chegou aqui, você, ao invés de encontrar felicidade, você encontrou um fundo de poço maior do que aquilo que você vivia. Sim, senhor. E cada vez mais esse fundo do poço ia aumentando mais, porque depois eu vim morar aqui para o Porto, porque nessa altura eu morava no Alentejo. Eu achava que aqui ia ser diferente. Então, quando eu vim para aqui, eu comecei a estudar, mas chegou a um ponto que eu já não tinha muita vontade de ir à escola. Eu ia só ou na parte de manhã ou só à parte de tarde. Cheguei ao ponto de me envolver com tantas pessoas, me envolvia com vários rapazes, de sair para a noite, coisas... Tudo isso para preencher o vazio que você tinha? Sim, senhor. O vazio era tão grande que, eu era capaz de conhecer um rapaz na mesma noite, me entregar para esse rapaz à busca de uma felicidade que no sítio errado, que não existia. E você, nesse tempo, você teve alguma depressão? Você disse no início que era deprimida, no caso. Se aprofunda mais, como era o seu interior? Como era dentro de você? O meu interior era completamente vazio. Quando eu estava quieta, sozinha, eu ficava pensando, mas o que é que eu estou a fazer? Eu estou aqui a gastar o dinheiro dos meus pais, porque os meus pais é que me sustentavam. Eu não ia para a escola, eu não tinha nenhum rendimento na escola, não estava a fazer nada. Então, aquilo me fez começar a ter pensamentos suicidas, ao ponto de até mesmo tentar. Você tentou suicídio como? Eu tentei com comprimidos. Mais de uma vez? Como foi? Foi uma vez, mas outras vezes esse pensamento já estava comigo há muito tempo, porque sempre que eu parava, eu sempre vinha vinha no meu pensamento formas de como me matar. Se eu passava em cima de uma ponte, eu pensava, se eu me atirar daqui para baixo, eu não vou deixar falta para ninguém mesmo, então não importa. Eu tinha sempre esses pensamentos, ou às vezes eu via por uma faca, se eu cortar meu pulso, vários tipos de pensamento de suicídio, mas eu só tentei uma vez. Ou seja, apesar de pouca idade, você tem quantos anos hoje? 26. Apesar de tão pouca idade, você vivia um autêntico inferno. Sim, senhor. E hoje, depois de você vir para a Força Jovem, você começar a participar das conexões, como é que está a sua vida? Minha vida está completamente diferente, porque aquele vazio foi preenchido. Hoje eu já não fico a pensar em morrer. Hoje eu já não tenho aqueles complexos de inferioridades, porque antes eu tinha muito. Hoje, quando vejo no espelho, eu me vejo bonita, não como antes eu me via e não gostava. Não preciso de rapazes para preencher o meu vazio. Hoje está completamente diferente. Então você pode afirmar que hoje você é uma outra pessoa. Depois de você ingressar na Força Jovem, começar a ver as conexões, você é uma pessoa completamente diferente. Nada a ver com o que era antes. Sim, senhor. Já não tenho mais nada daquele vazio, daquela tristeza. Hoje eu consigo fazer as coisas sem precisar depender de ninguém. Hoje eu sou completamente diferente. Está feliz? Estou feliz. Seu nome? Gabriela. Gabriela, quem era você antes de você chegar na Força Jovem? Antes de chegar na Força Jovem, aparentemente podia ter tudo, aquilo que uma jovem quer. Fazia muita coisa, teatro, música, estava a crescer nesse meio, mas mesmo tendo tudo isso, tinha um vazio dentro de mim, derivado aos pensamentos que eu tinha de complexo, de inferioridade, onde eu via que toda a gente à minha volta era melhor do que eu. E isso me limitava muito a fazer as coisas, a ser melhor,
a tentar desenvolver. E na minha casa também era muito isolada, no sentido de que eu não conseguia ter uma relação com os meus pais, com a minha irmã, não porque eles não queriam, mas porque eu não conseguia que eles me tocassem, que eles falassem comigo. Eu era muito nervosa, só estava bem assim, no meu mundo. Quando eu estava sozinha em casa, quando eles chegavam eu já era uma pessoa completamente diferente. Antes de entrar em casa já era completamente diferente do como eu estava com os meus amigos. E mesmo estando com os meus amigos, tinha sempre aqueles pensamentos na minha cabeça de que eu não era boa o suficiente, que eles não gostavam de mim. Tanto que quando diziam que gostavam de mim, eu nem acreditava. Pelo facto de eu me olhar com maus olhos. Então você era uma pessoa que se isolava. O que isso trouxe para você? Vícios, depressão, como é que era? Houve uma certa altura que, para me refugiar, porque eu tinha problemas em casa, na escola, com os meus colegas na escola, passei uma situação muito difícil, em que ouvi todos contra mim. Então, para me refugiar disso tudo, eu comecei a fumar. Decidi, olha, eu vou fumar, vou-me refugiar nisso. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 16, 17. Então, comecei a fazer isso, menti aos meus pais, que eles não sabiam. Comecei a fazer isso, sempre que eu tinha oportunidade, eu saía à noite. Os meus pais não eram muito de me deixar fazer isso, mas sempre que eu conseguia, eu ia. E quando eu ia com o objetivo, ou de estar com alguém, ou de fumar, beber, de fazer asneiras, basicamente, para me esquecer de tudo aquilo que acontecia na minha vida. E com tudo isso também pensava em me matar, e nunca tentei assim muito literalmente fazer, mas pensava assim, na melhor maneira disso acontecer, porque no fundo eu não queria sofrer, eu não queria morrer e sofrer a morrer, digamos assim. Só houve uma vez que eu estava a vir da escola, derivada da situação que eu estava a passar na minha turma, eu passo por uma linha de comboio e à luz do dia eu estava ali a chorar, parada ali, a querer acabar com aquilo. Mas não consegui e pouco tempo eu entendi porquê, porque eu recebi um convite para vir para a Força Jovem. Então você, com 16 anos de idade, já carregava dentro de você, além dos complexos que você falou, pensamentos suicidas. Sim, pensava nisso. E hoje, depois que você veio, você disse que recebeu esse convite, depois que você veio para a Força Jovem, começou a ver as conexões. Quem é você hoje? Então, eu recebi o convite e eu perguntei o que é que era. E disseram-me que aqui eu não precisava de fumar, não precisava ter amigos, não precisava sair à noite para ser feliz. E eu ouvi aquilo e eu estou a passar por isso tudo, estou a fazer isso tudo e não sou feliz. E eu disse, olha, então eu preciso. E eu comecei a vir. Comecei a ouvir tudo aquilo que me ensinavam, comecei a colocar em prática e comecei a ver diferenças dentro de mim. A maneira de eu ser em casa, a maneira de eu pensar, de me ver. Eu dei por mim já sem complexos, sem esses pensamentos negativos, sem fumar. Não digo que foi fácil deixar de fazer, mas eu consegui fazer. E hoje alcancei coisas que, se fosse antes, eu nunca iria conseguir, derivado daqueles pensamentos que eu tinha de inferioridade. Hoje eu faço coisas e, lá está, aceito desafios, aceito coisas novas, porque eu sei que eu consigo, porque eu sei que eu consigo ir além. Antes não era assim. Então aqui na Força Jovem você encontrou o que te faltava, você encontrou o que você precisava de fato, de verdade, para ser feliz. Sim, exatamente. E hoje é feliz? Sim. Qual o seu nome? Miguel. Miguel, como você era antes de chegar na Força Jovem? Desde pequeno passei por muitos problemas. Eu com 5 anos sofri com a separação dos meus pais, houve muita discussão, acabei por passar noites na esquadra porque o meu pai tinha ameaçado a minha mãe, inclusive a mim. Depois com isso passei 3 meses a beber de favor em casa dos patrões dela, num anexo. E depois fui sempre crescendo com essa coisa de não ter um pai por perto. Era só minha mãe era doente, gastava em média 500 euros por mês na farmácia, o salário dela era tudo farmácia. O meu irmão andava nas drogas, chegou a ser preso 2 vezes. Minha irmã também era doente, tinha anemia no sangue, acabou por ter uma gravidez de risco. A minha sobrinha, com 2 dias de vida, foi operada aos pulmões, em risco de morrer. E com isso sempre cresci com aquela coisa de não tenho os pais e não tinha aquela felicidade. Você era uma pessoa complexada, insegura, como é que era? Bastante complexada, não fazia amigos, estava sempre no meu cantinho. Pronto, não tinha esses amigos. Os próprios professores também viam em mim um coitadinho e não ajudavam, até criticavam também a mim próprio. Acabei com isso por sofrer bullying durante 5 anos, um deles inclusive físico. Na escola? Sim, escola, ATL, tudo mais. Onde eu andava era basicamente agredido. E houve uma vez até que fui agredido, que fui para o hospital de urgência, porque eu tenho agora um olho que não fecha também com o outro, que fiquei em risco de ser cego da maneira que mesmo me agrediram. Cheguei a ver colegas meus a comer terra,
também era um beat de bom, mas eu nesse dia estava na biblioteca fechado, tinha o computador e eu ficava lá horas e horas. E com isso sempre cresci com essa coisa e basicamente acabei por ficar dependente do meu computador. Cheguei a passar 48 horas seguidas num jogo de computador. Passava em média 16 horas por dia no computador. Chegava a casa da escola, computador, a dormir, pensava no jogo de computador, sonhava com o jogo de computador, ia para a escola pensar no jogo de computador, basicamente vivia à volta do computador. Então, mediante a isso que você sofreu, o seu refúgio, então, foi o computador. Você ficava dias e dias ali, horas e horas, tentando preencher o vazio que você tinha. Exatamente, tudo no computador. Eu até chamava o meu vizinho vinha para a minha casa, minha mãe saiu do trabalho às 8h05, como já sabia que ela estava no autocarro, eu ligava, anda para a minha casa e passávamos até às 9, 10 da noite, sempre no computador. Depois, acabei também por passar mais problemas. O meu irmão tentou suicídio com a roupa da minha cama, fez uma forca com os lençóis da minha cama, e eu assisti aquilo e acabei por ficar ainda pior do que aquilo que eu já estava. Porque já tinha crescido sem pai e agora estava a começar também a crescer sem um irmão, sem algum parente assim, prontos, homem. Porque geralmente os rapazes têm aquela tendência de se aproximar mais de um familiar assim que seja homem. Eu não tinha essa dependência, eu nem tinha ninguém porque a minha mãe também era doente, não tinha como cuidar de mim. E hoje, depois que você chegou no Força Jovem, você começou a participar das conexões, quem é você hoje? Hoje sou completamente diferente, sei criar amizades, crio muitas amizades, já não vivo no meu refúgio. No início ainda tinha um refúgio no grupo jovem, vinha ao grupo jovem, mas ficava quietinho no meu canto, não falava para ninguém. Depois comecei-me a abrir, comecei a criar assim novas relações, amizades. Com a família ficou também tudo diferente. O meu irmão hoje, que tentou suicídio por causa da namorada e também das drogas, hoje ele é chefe de cozinha, não anda mais nas drogas, não depende disso. Minha irmã também foi curada da anemia que tinha. Eu também não dependo do computador. Hoje passar 3 horinhas por semana no computador já é demasiado, porque não estou a trabalhar. Também estou a começar a tirar a carta, já tenho os meus planos para o futuro próximo e futuro já prolongado. Hoje sou completamente diferente. Ou seja, através da Força Jovem, você, além das coisas mudarem, você mudou e hoje você é uma outra pessoa. Sim, completamente. Hoje já não vivo aquela solidão, gosto de cuidar de mim próprio, até demasiado. Antigamente eu, com os problemas com os complexos, se tomasse banho uma vez por semana já era muito. Hoje a minha mãe até reclama que eu estou muito tempo na casa de banho a tomar banho, completamente diferente em tudo. Está feliz? Demasiado feliz. Qual o seu nome? Tânia Monteiro. Tânia, como você era antes de chegar na Força Jovem? Eu era uma pessoa que era vazia por dentro e procurava-me envolver com rapazes, não é? E refugiar-me na noite. Vazia, assim, caracteriza mais esse termo vazia. O que você pensava? Como era dentro de você? O que você sentia para os jovens que estão a nos ver agora entender? É assim, eu quando andava na escola eu sofri de bullying. E então, nesse tempo que eu sofri de bullying, ficou um vazio dentro de mim, que eu guardava tudo para dentro de mim. Você era uma pessoa então insegura, complexada, como é que era? Era uma pessoa muito insegura e procurava depois disso, não é? Porque depois do bullying toda a gente se afastou de mim. Então eu fiquei completamente sozinha e procurava apegar-me a alguém, não é? Ou procurar alguém para que eu tivesse uma amizade, não é? Mas no fundo eu não conseguia encontrar essa amizade, porque toda a gente gozava comigo, toda a gente queria se afastar de mim. Chegou a ter depressão ou pensamentos suicidas? Não, mas eu chegava a casa, refugiava-me no quarto e pronto, resumidamente, eu guardava tudo para dentro de mim. Chegava a casa, chorava e... Na frente dos outros demonstrava ser uma coisa, mas ali, sozinho, no particular, era outra. Exato. E hoje, depois que você chegou na Força Jovem, começou a participar das conexões, como você é? O que transformou? É assim, através de um convite, eu resolvi participar porque eu estava vazia, não tinha mais nenhuma porta onde bater, então eu resolvi vir à Força Jovem. Foi onde comecei a participar de cada conexão
E foi onde eu tive que tomar uma decisão e ver, não é, que ali era onde eu ia ganhar a minha força. E hoje já não há mais aquele complexo, aquele abatimento, aquela solidão. Tudo isso hoje ficou para trás. Hoje você é uma nova pessoa? Sim, completamente. É uma pessoa feliz? Sim. Qual o seu nome? Patrícia. Patrícia, como você era, quem era você antes de chegar na Força Jovem? Eu era uma pessoa que, quando estava em casa, eu via vultos, audição de vozes e tinha bastante medo. Até quando eu ia dormir, eu precisava que a minha mãe estivesse lá, mais ninguém. Era só a minha mãe e tinha que dormir com luz acesa. Ou seja, apesar de pouca idade, quantos anos você tem hoje? 15. Você era uma jovem oprimida. Era assim desde a sua infância, começou numa certa idade, como foi? Era desde a infância já. E você já teve pensamentos suicidas, depressão? Como você lidava, para ser mais específica, com isso que você sofria? Você se isolava? Você era uma jovem complexada? Como é que era? Eu tinha pensamentos de suicídio algumas vezes e para isso eu tornei-me rebelde. Com as minhas amigas cheguei a fazer bullying, com uma amiga que até era muito próxima de mim. Só que depois disso eu frustrei-me e comecei a usar roupas mais para íntimas e isso, e então aí começou mesmo no fundo do poço. Ou seja, você tentava maltratar os outros, digamos assim, para se sentir bem, isso não deu certo. Aí você começou a apelar para roupas curtas, tudo no âmbito de se preencher. Sim. E hoje, depois que você começou a vir à Força Jovem, você começou a participar das conexões, como é que estão as coisas? Como é que você é? Hoje eu sou feliz, tenho o Espírito Santo, consigo olhar para uma pessoa e ajudá-la e sou totalmente diferente do que eu era. Sou feliz, tenho alegria dentro de mim, paz, convivo com os meus pais super bem. Consegue dormir com a luz apagada? Consigo. Já não vê vulto, já não ouve voz, está completamente livre dos pensamentos suicidas? Completamente. Então, hoje você é uma pessoa feliz? Sou. Qual o seu nome? Daniela. Como era e quem era você antes de chegar na Força Jovem? Eu era uma jovem assim, vazia, triste, tive pensamentos de suicídio, cheguei a tentar também. Como? Eu não podia andar sozinha na rua, eu tinha que andar sempre acompanhada, porque eu tinha sempre tendência, como eu estudava em frente ao metro, eu tinha tendência a me jogar em frente ao metro, não podia passar em pontes, muitas vezes eu tinha que passar de um lado para o outro, eu não podia, tinha que ser sempre acompanhada, porque naquela hora vinha sempre aquele pensamento que eu tinha que me atirar. O que aconteceu para você ser assim? Para você, apesar de tão nova, você tem quantos anos hoje? 20. Apesar de tão nova, você ter esse tipo de pensamento, esse tipo de reação. O que aconteceu? Então, tudo começou porque eu comecei a ter problemas na minha vida sentimental. Eu tive um primeiro relacionamento que foi frustrado, fui traída e então, assim, tudo aí foi o meu fundo do poço. Eu já não estava a aguentar mais, achava que nunca mais eu iria ser feliz e começou a vir esses pensamentos. Então, como eu passei a ser uma jovem muito rebelde na escola, eu tinha prazer de fazer mal para os outros. Eu praticava bullying em casa, eu fazia assim a vida negra aos meus pais, né? Eu tinha mesmo prazer. O meu prazer era ver as pessoas mal, eu tinha sempre que ficar por cima. Eu era uma pessoa de grupos, eu não ficava fora de nada, era para bater eu estava lá, era para roubar eu estava lá, o que fosse para fazer de mal eu estava lá. Chegou a roubar? Assim, em algumas lojas, sempre que eu ia assim com as amigas, nunca pensei, vou ali para roubar, não. Mas se eu tivesse que fazer, eu fazia. E imaginemos, por exemplo, uma amiga tinha um problema com uma outra pessoa e eu colocava-me no problema para conseguir ver a outra pessoa mal. Então você era uma jovem completamente perturbada. Sim, eu cheguei ao ponto de ser expulsa da escola, não é? A polícia, ela queria-me ir buscar em casa para me tirar dos meus pais. Com polícia e tudo? Com polícia. E hoje, depois que você veio para a Força Jovem, você começou a participar das conexões. Como você é hoje? O que mudou? Depois que eu comecei a vir para a Força Jovem, eu comecei a entender de que eu podia ser uma jovem diferente, não precisava de fazer essas coisas para poder ser diferente, para poder ter amigos. Eu não precisava de grupos para poder ser aceite, não é? Eu passei a me valorizar, passei a não precisar de noites, a não precisar de
de ter que sair à noite para fazer essas coisas, para ser feliz. Eu passei a valorizar a minha família, hoje tenho uma família unida, tudo depois que eu entrei no Força Jovem. Então hoje você pode afirmar que você é uma outra pessoa. Eu afirmo, com todas as palavras, que eu sou uma nova pessoa depois que Força Jovem entrou na minha vida. Está feliz? Muito feliz.